aí, pessoal, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar. Galera, no vídeo de hoje, a gente gostaria de entrar um pouco mais a fundo em soft skills. Na verdade, vem uma série por aí, onde a gente vai aprofundar algumas soft skills que a gente considera extremamente importantes para qualquer tipo de profissional, principalmente profissionais que trabalham no meio como o nosso, da tecnologia, né? É um mercado que está super em alta, como a gente falou várias vezes, que tem muita demanda de mão de obra, muita gente nova entrando, muitos cargos novos surgindo, tá tudo muito rápido, né, Alisson? Sim, exatamente. E se você já viu aí o enunciado do vídeo, com certeza você sabe que a soft skill de hoje que a gente vai falar é sobre a curiosidade. E curiosidade, pessoal, por que a gente escolheu falar sobre a curiosidade primeiro? Eu acho que essa soft skill é o primeiro traço que qualquer criança, desde o seu princípio, né, desde que qualquer profissional apresenta durante o início da sua carreira, o início da sua juventude e tudo mais, né? Eu acredito muito que aquela criança que é curiosa, ela precisa ser cultivada, né? Esse traço de curiosidade nela, para que ela desenvolva todas as outras habilidades que vão ser faladas ao longo dos vídeos, viu, pessoal? Então, assim, você se acha um curioso? Você se acha uma curiosa, mano? Ah, eu sou. Mais do que curiosa, é que tá muito próximo ali, eu sou questionadora. Perfeito, né? Tá muito próximo, curiosidade de questionamento. Sim, porque quando você questiona, você está fazendo isso por quê? Porque algo chamou a sua atenção. Algo que você viu, algo que você ouviu, algo que você presenciou naquele momento e você falou assim, cara, diferente, interessante. Quem será que sabe disso? Vou perguntar para essa pessoa se ela conhece realmente, se ela já viu, como que ela faz, o que é. Então, ser curioso dentro do contexto profissional, do trabalho, é você realmente se questionar e questionar as coisas que vão acontecendo à sua volta, para você ir evoluindo, né, as suas hard skills também, né? Então, acho que a curiosidade, ela leva a gente a trabalhar as nossas hard skills de maneira coordenada, inclusive, né? Por quê? Porque se eu sou curioso, eu sou amante de tecnologia, eu vou procurar saber sobre integrações, sobre IoT, sobre Web 3.0, sobre NFT, sobre um monte de coisas, né, mano, que no dia a dia, poxa, a gente tá no meio do SAP, né, pessoal, como a gente já falou nos vídeos anteriores, mas, poxa, a gente fica restrito só ao SAP? Não. Será que a gente vai ficar lá? Não, eu sou do SAP, eu só vou ver o SAP Business One, eu só vou olhar questões técnicas do produto. Na verdade, existe todo um ecossistema em volta, em torno disso, de processo, de novas tecnologias, de linguagens, sei lá, várias coisas várias coisas que estão correlacionadas, que para você entregar uma boa implementação, para você entender inteiramente por que cada funcionalidade do produto acontece de uma forma específica, essas outras coisas paralelas são importantes. Então a gente tem que estar o tempo todo questionando e entendendo como é que o mercado está funcionando, para você entender como que o produto vai funcionar depois. E por aí vai. Com certeza. Inclusive, né, metodologias de implantação, metodologias de venda, metodologias de desenvolvimento. Então, são muitas coisas acontecendo, né? E é interessante, por quê? Porque se eu pegasse há 5 anos atrás, por exemplo, eu jamais diria que a gente estaria vivendo uma era de JavaScript, como é o momento, né? De usar essas tecnologias integradas ao SAP. Poxa, não, naquela época a gente só pensava em C#, em linguagens que já eram consolidadas dentro do SAP. Mas alguém teve a curiosidade de falar, poxa, e se eu tentasse usar esse outro cara para se conectar? E se eu tentasse criar uma API que fizesse isso? Então aqui, pessoal, por que eu estou falando essas palavras diferentes? Para atiçar a curiosidade de vocês também. Por quê?
Porque todo termo que a gente utiliza, tudo aquilo que você escuta, poxa, mas eu não sei o que é uma API, eu não sei o que é essa linguagem que você falou de JavaScript. Poxa, Alisson, no meu dia a dia, isso para mim não é comum. Então, você se sentiu curioso em saber? Pergunta pra gente. Pergunta. E aí, isso é legal, por quê? Porque vai fazer com que a gente também corra atrás e traga pra vocês mais conteúdo relacionado a isso. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que assim, sejam curiosos dentro do seu dia a dia. Sim. Sejam curiosos no que vocês estão executando agora, em buscar novas formas de fazer, em buscar pessoas para poder questionar as coisas como elas estão sendo feitas, né? Existe um brainstorm para fazer com que, poxa, eu faço a mesma coisa durante 5 anos, eu nunca mudei? Não, então calma aí, você não está sendo curioso o suficiente. Ou mudou muito pouco, né? Ou mudou muito pouco. De forma passiva e não ativa, então... E outra coisa que a gente estava falando, né, Alisson? Uma tendência é quando a gente começa uma função nova, a gente já começa muito curioso, né? A curiosidade, ela vem naturalmente de você entender como tudo funciona, você tá com aquela motivação de querer entender tudo logo, de querer entregar resultado logo e tudo mais. E com o passar do tempo, a tendência é a gente ir entrando no piloto automático. Se a gente fosse traçar uma linha aqui, né, de meu nível de curiosidade no início... E o meu nível de curiosidade no meio e no fim de um determinado, de um novo emprego, por exemplo. Sim. Né? A gente começa aqui, ó, lá em cima. Pergunta tudo. Altamente prestativo e tal. Não, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero aprender aquilo lá, eu quero tal. Beleza. E aí você, por exemplo, tem dentro do seu negócio, dentro do local onde você chegou para trabalhar, você tem, por exemplo, como a gente citou num dos primeiros vídeos sobre as carreiras, né, da tecnologia, dentro do nosso ecossistema. Poxa, eu tenho 5, 6 atribuições que eu poderia desenvolver. Mas uma delas foi a que eu escolhi, foi aquela que eu decidi investir. Então eu vou começar a investir nela. Só que o que pode acontecer? Lá na frente, daqui um ciclo de 1, 2 ou até 3 anos, você perdeu aquela curiosidade que você tinha em entender como as outras funcionavam. Porque você entrou no que isso que a Alessa falou, no automático. Né? No dia, o meu dia é esse, eu estou atribuído para fazer isso. Por que eu vou estudar programação? Por que eu vou estudar sobre vendas? Por que eu vou estudar sobre outras coisas, sendo que o que eu faço agora é só isso que eu preciso? Se você para de fazer isso, você para de cultivar essa skill, esse sentimento de ser curioso, e aí uma hora você sente que, poxa, nem aquilo que você faz está te dando mais prazer. Exatamente. Então, acho que a atenção que a gente quer deixar é de preservar ao máximo esse senso crítico, esse senso de questionamento para tudo que a gente faz. Até às vezes ao longo do dia, atividades rotineiras, a gente entra numa seara e às vezes vive problemas que poderiam ser resolvidos se você pensasse um pouquinho diferente ou pensasse mais antes de sair fazendo algo. Então, acho que a mensagem principal de hoje é cultivar e preservar a curiosidade de vocês diante do trabalho que você faz, do plano de carreira que você traça para a sua vida, os objetivos acadêmicos que você tenha. Então, de sempre procurar. Essa semana eu tive esse insight porque eu comecei a ouvir alguns termos quando eu comecei a estudar um pouco sobre metaverso, sobre Web 3.0. Eu falei, mas o que é isso? E o que é isso? O que é isso? Eu fui descobrir no dia umas 3, 4 coisas novas e falei, cara, quanto tempo eu não fazia isso? Eu estava no automático. Não, exatamente. A gente acaba entrando naquele ciclo vicioso de que é só isso que eu tenho pra fazer, então vou fazer. Exato. Não, mas gente, calma. Mano, você até me mandou um print essa semana, você jogou um jogo essa semana, né? Foi. Mas, pô, eu tava lá, isso é pra desestressar, mas também atiça a sua curiosidade, você ver outras coisas, você entrar... tirar um dia pra ir lá no bar, tomar uma cervejinha, desculpa aí falar pro pessoal, porque às vezes não a gente tá mandando ninguém beber cerveja, não vai lá. Mas às vezes você precisa ter aquele momento, aquele happy hour, né? No tempo, daí, você sair um pouco, às vezes, daquela rotina maçante do que você tá fazendo, tal. A gente entra às vezes em ciclos ali e como a gente tá dizendo, no piloto automático. Então, faz uma atividade totalmente diferente. O Alisson faz muito isso. E aí foi o que eu tentei aplicar essa semana quando eu decidi parar, vou tirar meia hora de videogame aqui.
fazer uma coisa totalmente fora, porque eu tava ali, trabalho, treino. E isso é algo que atiça a curiosidade da gente. Então, pessoal, eu acho que de acordo com o andamento dos vídeos, é claro que a gente vai começar a puxar cada vez mais outros assuntos, né? Outros soft skills. Mas uma coisa que é interessante é que quando você cultiva a sua curiosidade, você também abre espaço para a sua criatividade, né? E eu acho que a criatividade é algo que no nosso dia a dia ela é essencial para a gente realmente sair fora da caixa, para a gente conseguir fazer entregas mais expressivas, e isso a gente comentou um pouco sobre também lá no nosso vídeo da alta performance. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, corra pra ver, tá aqui o card, tá? Então, assim, a partir do momento que você é curioso, que você aprende outras coisas, não apenas só aquilo que você tá disposto, né, tá no na sua descrição de cargo, vamos pensar assim, você abre as portas para a criatividade também, e eu acho que esse é um ponto extremamente fantástico. Não, mano, muito legal você colocar a questão da curiosidade, e eu acho que outra soft skill que tá muito ligada a isso é a comunicação assertiva. Então, pô, você tem esse combinho principal para qualquer função, a questão da curiosidade associada à criatividade e associada a uma comunicação assertiva, você se comunicar claramente, saber perguntar, fazer as perguntas certas, saber onde procurar as respostas, se relacionar com as pessoas. Eu acho que, pô, dali é só botar os objetivos técnicos e é sucesso. Mas eu acho que a gente vai deixar para detalhar isso mais no próximo vídeo, hein, pessoal? Com certeza. Já estamos falando demais aqui já, hoje estamos mais enérgicos. E seguindo uma dica aí, pessoal, porque como a gente falou, né, a gente é curioso aqui, então a gente vai atrás de informação, vai atrás de conteúdo. E essa semana a gente descobriu uma coisa extremamente interessante, né, mano? Porque a gente estamos estudando também no paralelo, viu, gente? Estudando sobre oratória. Estudando sobre oratória, comunicação, sobre marketing, sobre um monte de outras coisas. Então é isso, pessoal. É uma frase que a gente vai deixar aqui de lado, né, mano? Aqui de lado. A gente assistiu essa semana, o Alisson assistiu e compartilhou comigo um podcast sobre oratória. Isso. E o pessoal falou dos eixos de linguagem, algumas coisas que a gente já imaginava, mas uma coisa que a gente não sabia é que finalizar um discurso com "então é isso" é péssimo. E a gente faz isso em quase todos os vídeos, né? Sim, não, e pra gente a gente achava que tava tudo certo, né, mano? Mas aí, pra fechar então com uma frase de efeito, porque quando a gente termina com "então é isso", a gente perde a oportunidade de terminar com uma frase de efeito. Essa é a lição que a gente aprendeu. Essa foi a lição, exato. De um outro podcast que eu assisti do Joel J, com o Felipe Ciani, ele fala assim: se algo ainda está complexo demais pra você entender, ou quem está te explicando não está se comunicando claramente, ou você não pesquisou o suficiente. Então vamos atiçar essa curiosidade aí, porque nada é complexo, é só a gente se aprofundar que vai ficar mais claro de entender. Se você assistiu até o final, curte esse vídeo, se inscreve no canal e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal, até o próximo! Valeu! Não tá apertando ali. Amor, você não pôs pra gravar não, vida. Tava o negócio na frente. Ah, que legal! E eu, pô, não tá gravando, não tá piscando no vermelhinho ali? Puxa você então, vai. Agora continua, que eu perdi a linha total. Ai.